de espinho, cravo na mão, cravo nos pés, a lança na costela, furo e explode o coração, jorra sangue, jorra água. E naquele momento, igreja, porque tem muita coisa pela frente, naquele momento em que Jesus falou com o Pai: Pai, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus assinou a nossa salvação. A parte dele ele fez. Agora cabe a nós agora zelar por esta salvação. É nós que tem que corrermos atrás para poder conseguir herdar a vida eterna. Então, para que nós possamos preparar essa campanha, essa palavra dessa campanha, não é do meu feitio fazer o que eu vou fazer aqui, mas isso é algo que Deus colocou no meu coração para trazer para o coração da igreja, para que nós nos preparamos para ouvir a palavra do Senhor, porque a nossa fé ela vem do ouvir da palavra. Glória a Deus. Eu não vou pregar nesses 2 livros que eu vou recitar, mas esses 2 livros é só para nós nos preparar o que está por vir. Amém? Se a igreja quiser abrir, abra. Se não quiser, medite, memória, coloca na memória esse livro para chegar em casa e meditar, porque muitas vezes são faladas coisas no altar que as pessoas falam assim: eu nunca ouvi falar isso. E tem certas coisas que são faladas no altar que não está na Bíblia, são ditados populares, são linguagem dos antigos. Vocês já ouviram falar que não cai uma árvore, uma folha da árvore, sem que Deus não permite? Tem na Bíblia? Não tem. O cair do homem, o levantar de Deus, tem na Bíblia? Não tem. Então, nós temos que prestar bastante atenção no que é falado, o que é pregado, o que é anunciado no altar de Cristo, para que nós não enquadremos naquele patamar de religiosidade, porque nós temos que anunciar o Evangelho de Cristo. Amém? Se a igreja quiser abrir, pode abrir. Se não quiser, não tem problema, eu vou fazer leitura aqui só para a igreja começar a preparar para o que vai ouvir. Está no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 34. Vocês vão acompanhar? Glória a Deus. Vou começar no 31, para ser mais certo. Jesus cura um surdo e um gago. E ele, tornando a sair do território de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, nos arredores de Decápolis. Este local que nós estamos aqui, nós podemos também considerar como Decápolis, aonde operou um milagre naquele surdo e naquele mundo. Então vamos colocar este local aqui como Decápolis. Vamos colocar este local aqui também como aquele barco aonde Pedro estava. Vamos colocar este local aqui como o tanque de Betesda. Daqui a pouco nós vamos chegar lá. E trouxeram-lhes um surdo que falava dificilmente. Rogaram-lhes que pusesse a mão sobre ele, e levando-o parte fora da multidão, colocou os seus dedos
e cuspiu, tocou na sua língua, levantando os olhos aos céus, ele suspirou e disse: Efatá. Efatá significa o que quer dizer abre-te. Então, neste momento, vamos colocar as nossas mãos nos nossos ouvidos e vamos decretar este Efatá na nossa mente, para que nós possamos abrir os nossos ouvidos para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Efatá. Vou repetir, igreja. Efatá. 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 Abra-te. Isso é para poder nós prestar atenção na palavra que você pregou. E no momento em que Jesus falou aquilo, com aquele surdo e com aquele mudo, a sua língua se desprendeu e ele passou a ouvir. Quando as pessoas, o pregador, o pastor, quando ele abre a Bíblia e fala, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Malaquias 3, aí já entra um pensamento só. Fala-se do dízimo, não é? Mas hoje nós vamos falar no livro de Malaquias 3, 2. É um livro antes de Mateus. Eu só escrevi aqui para mim não perder. Mas aqui não tem mais nada escrito aqui, só o livro só e mais nada. Amém? Glória a Deus. Malaquias 3, versículo 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do Oriente e como o sabão do lavandeiro. Se eu falasse para a igreja a respeito do sabão do lavandeiro, a igreja saberia que existia? Saberia que teria esse sabão do lavandeiro aqui dentro da Bíblia Sagrada? Sim ou não? Não. Então nós temos que falar e provar que na Bíblia está escrito: este sabão do lavandeiro é Jesus Cristo, ele que nos lava, ele que nos limpa, mediante a água que nos purifica. Amém? Então agora a igreja está preparada para poder ouvir o Evangelho de Cristo. Amém? Então vamos lá. Igreja, eu peço que a igreja preste bastante atenção. Essa mensagem, ela já foi lida aqui várias vezes. Quanto mais essa água aqui? Essa mensagem já foi lida aqui muitas vezes. Tomara que eu vou cabelo. Está no capítulo de João, livro de João, capítulo 5, versículo 1. Todos. Amém. Glória a Deus. Esses menininhos é voz, né? Presta bastante atenção nele. Certo? Assim diz a palavra do Senhor. Depois disso, havia uma festa entre os judeus. Glória a Deus. E Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque que em hebraico se chamava Betesda. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e receados.
e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo isso, e este deitado, e sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, disse-lhes: queres ficar sã? E o enfermo respondeu-lhes: Senhor, não tem homem algum que me ponha no tanque quando a água é agitada. Mas enquanto eu vou descer, outro antes de mim. Jesus disse-lhes: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhes, pois, quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de que naquele lugar havia grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já está são. Eis que já está são. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curou. Pode ser sentado. Senhor Espírito Santo, neste momento eu me encontro diante do Senhor. Eu peço a Ti neste momento, pela intercessão do nosso Senhor Jesus Cristo, abra os ouvidos nossos, Senhor, para que possamos ouvir a Tua palavra. Não permita que o ladrão das nossas almas, Senhor meu Pai, venha roubar esta palavra. Repreenda toda a retaliação que vier da parte do adversário. Porque neste momento eu consagro a todos que aqui se encontram presentes na Tua presença, e que o Senhor venha revesti-los com o Teu manto sagrado e dai graças a cada um de nós, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu não gosto de usar microfone, não, sabe? Microfone aí. A voz aí está muito alta. Quando Jesus chegou naquele lugar, ele se deparou com um homem, no local que havia várias pessoas. Só que quando aquele local, naquele tanque de Betesda, era chamado de casa de misericórdia, tudo corria normalmente. Mas no momento em que aquele lugar deixou de ser a casa de misericórdia e passou a ser uma casa de disputa, Jesus entra no caso. Por que ele enxergou só aquele homem que estava deitado ali? Porque ele já havia 38 anos que ele estava ali. E por que eles, todos que estavam ali naquele momento, não pegou na mão de um por um, e na hora do mover da água, todos pulavam de uma vez para poder ser curado? Mas ali já entrou a disputa ali, ó, cada um quer passar na frente do outro. E é por isso que
o outro, quer louvar melhor do que o outro, quer cantar melhor do que o outro, quer orar mais do que o outro. E aí Jesus não opera. Por que Jesus não opera? Porque ali está uma disputa ali de poder. Um quer ser mais do que o outro. Mas na hora em que Jesus chegou diante dele e perguntou a ele se ele queria ser santo, o que ele falou? Ele estava estritamente preocupado com o seu problema, não com a solução do seu problema. Porque o problema dele é que ele queria ficar naquela mendigação dele, para que um pegasse e um colocasse. Mas todos ali estavam no mesmo propósito de ser curado. Jesus perguntou a ele se ele queria ser santo, se ele queria ser curado. Ele não estava saindo daquela zona de conforto dele para poder encontrar com a realidade. Porque na realidade, o que aquela água representava para ele? Nada. Aquela água não curaria ele, e a qual não curou. Ela não curou aquele homem. Quem é que curou aquele homem? Jesus Cristo. Glória a Deus. Jesus falou com ele mesmo: esse tempo todo que você está sofrendo, não é a água que vai te tirar você do sofrimento, não é entrar no tanque que você vai sair do sofrimento. Porque Jesus viu, porque no momento em que ele tentava ir para poder entrar naquele folclore, que aquilo ali era um folclore, igual tem hoje. Não tem aí, muitas vezes a gente vai passar aqui, acho que é mês de janeiro, depois que passa o Natal, que vai tirar as artes de Natal, tirar as bolas, tirar aí não vem um congado, que eles vão de casa em casa, aquilo é um folclore. Aquilo é um folclore. E naquela época também aquilo era um folclore. Por quê? Porque eles acreditavam que no mover daquela água ali, eles seriam curados. Mas o que mais eles queriam e necessitavam, eles não tinham, que era a fé viva em Cristo Jesus. Porque se ele tivesse a fé para ser curado, ele não estaria ali aquele tempo todo, mas ele achou um para poder levar ele todo dia e buscar todo dia, e ele viver das migalhas que provavelmente daria a ele. Então hoje nós temos que trazer aquilo para a nossa vida, para nós sairmos da nossa zona de conforto e marchar. Nós temos que ter atitude, nós temos que ter intrepidez para poder ir avante. Porque se nós não tiver essa disponibilidade para nos avançar, é a mesma coisa de um homem ou de uma mulher que entra para trabalhar num setor e ali tem inúmeras sessões que possa fazer com que aquela pessoa chegue até a presidência daquela empresa, mas ela entra no seu comodismo e contenta com pouco. E nós não fomos gerados para contentar com pouco. Nós não fomos gerados para isso. Nós também não fomos gerados para se acovardar diante de uma situação que a gente sabe que o homem não tem condição nem física e nem espiritual para poder resolver aquele problema daquela pessoa. Porque muitas das vezes tem uma pessoa, tem um casal, que ele se encontra se engalfiando por conta de terceiros, porque ninguém briga com ninguém, por conta de terceiros ou por conta de certos tipos de atitude do seu cônjuge, que um quer que ele se alavanca, mas ele só quer se acomodar. E aí entra aquela discussão, aí entra aquele fracasso, aí entra aquela destruição do seu casamento. E aí? Eu estou hoje ministrando a palavra do Senhor. Se porventura tem uma pessoa que se encontra nisso que eu estou falando, ele vai depositar a fé dele em mim? Ele acha que eu vou resolver o problema dele? Não.
aqui, ó, o problema dele está aqui, né, para ser resolvido. É a palavra de Deus. Aplica ela dentro do seu coração. Aplica. Porque se nós aplicarmos a palavra do Senhor dentro do nosso coração, ó, é o mover daquela água lá, é o mover do Espírito Santo que habita dentro de nós. Porque quando Jesus foi para o Pai, Ele falou: vou preparar lugar, mas deixarei o Consolador. Porque naquela época, no momento em que Jesus estava peregrinando, o Espírito Santo de Deus habitava nele. Portanto, no momento em que aquela mulher do fluxo de sangue só tocou na orla das vestes de Jesus, ela foi curada, porque o Espírito Santo de Deus habitava nele, e sendo ele o Cristo resto, ele operava sem mesmo falar as coisas, e ele deixou este Espírito que é santo dentro de nós, para poder mover dentro de nós, tirar de dentro de nós aquilo que desagrada aos olhos de Deus. No momento em que nós levantamos a nossa mão e aceitou Cristo como nosso Salvador, nós ali naquele momento teríamos que mortificar nossa carne, nós teríamos que ter morrido junto com Ele na cruz do madeiro. As coisas velhas foram tudo para trás. Nós temos que lançar aquilo tudo no mar do esquecimento, porque daqui para frente é uma nova criatura, é uma nova vida, é uma nova história. Esse dia de hoje, essa noite de hoje, é um novo ciclo no meu. Um novo ciclo no meu. Tudo que o vento bateu no meu rosto para trás. Glória a Deus. Daqui para frente eu só tenho que pensar que eu não vivo mais em Cristo, mas Cristo vive. Glória a Deus. É isso que eu tenho que trazer para mim. É isso que a igreja tem que trazer para você. É a mesma coisa de quando está lá no Salmo 1. Um dia Deus vai me dar essa oportunidade de novo, vou trazer essa mensagem para a igreja. Salmo 1, até o capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. O Salmo fala na roda dos escarnecedores, ali fala muita coisa. Presta bastante atenção, como é que a nossa vida, se ela não estiver pautada na palavra e nem na cruz, a nossa vida ela é exposta. Ela é exposta. Suponhamos que o irmão Adão fez alguma coisa errada. Eu não tenho coragem de falar com nenhum aqui da congregação. Porque eu sei, eu não. O inimigo da minha alma vai colocar uma culpa em cima de mim, que a igreja vai me julgar. Então eu não vou comentar com o pastor, nem com o pastor, nem com o presbítero, nem com o evangelista. Eu não vou comentar. Eu vou procurar o ímpio para me falar com ele. Aí o que vai acontecer? O nome do Adão vai parando. Porque nessa terra não tem nenhum ser vivente que tem uma bolinha de cristal para saber da minha vida e nem da vida de nenhum de vocês. Se alguém sabe da vida nossa, é porque saiu da nossa própria boca. Ao invés de nós ter confessado com um dos nossos irmãos em Cristo Jesus, que tem a vida pautada na palavra, para me ajudar, eu vou procurar o ímpio para poder me detonar. Aí depois eu vou falar, fulano de tal é fofoqueiro. O fofoqueiro fui eu. E te dar o meu segredo para ele. Né? Eu não podia fazer isso. Então o que essa mensagem traz para nós, igreja? Quando Jesus falou com ele, o que ele queria, ele arrumou desculpa. Se era Jesus que ia pegar ele e colocar ele no tanque, ele perguntou de novo. Ele foi e indagou Jesus. Não tem ninguém para poder me colocar no tanque. Mesma coisa somos nós. Eu gosto
eu gosto de pegar o personagem da Bíblia e trazer ele para nós. Eu gosto de enxertar a igreja na palavra, sabe? Eu gosto de enxertar a igreja na palavra. Então, trazendo isso para nós no dia de hoje, o que nós temos que fazer, igreja? Se nós estamos com um problema na nossa vida, na nossa saúde, nós temos que procurar quem? Primeiro nós vamos procurar o homem que Deus deu a sabedoria da parte de enfermidade, para ver se ele resolve o nosso problema. Pelejou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, eu faço as coisas assim: um em nome do Pai, segundo em nome do Filho, terceiro em nome do Espírito Santo. Tudo passou daqui para mim, eu não faço mais. Eu não faço. Então, se ele não resolveu, então vamos direto na fonte. Ó, eu não consigo chegar até Deus, mas Jesus Cristo pode interceder por mim. Eu tenho que ter intimidade com Cristo, igual eu tenho com vocês aqui. Do jeito que eu estou falando com vocês, eu tenho que falar com Jesus. Eu tenho que falar com Jesus. E ele me ouve. E eu falei. E ele me ouviu. Igreja, quando a pastora falou a respeito da campanha Mover as Águas, eu já senti na minha alma, porque o meu corpo estava doente e a minha alma estava gritando. E naquele momento em que ela falou mover as águas, a minha alma regozijou de alegria. E eu falei: essa campanha vai ser bênção. Agora eu quero saber dos irmãos que eu ainda falei, irmãos, ninguém é obrigado a fazer a campanha. Se fizer, não quebre, só se for por um motivo muito justo, enfermidade. Eu não me considero que eu quebrei a campanha, não. Que eu não pude vir quarta-feira passada, mas a minha mente estava aqui, ó, com os irmãos. Eu estava com a minha Bíblia aberta, meditando nessa palavra, e parece que eu estava ouvindo o sussurro de Jesus nos meus ouvidos, porque o milagre já tinha feito na minha vida. O milagre já tinha feito na minha vida. Então, eu não estou quebrando a campanha. Eu espero que aquele que pegou essa campanha para fazer, que não quebre. Porque quem quebra a campanha é colecionador de maldição, é colecionador de fracasso. Então nós não estamos aqui para ser fracassados, e nem estamos aqui para ser amaldiçoados. Então essa campanha, igreja, 9 vezes, né? Então essa campanha, igreja, ela é um estrondo no inferno. Entendeu? É um estrondo no inferno, porque o inimigo das nossas almas, ele está aqui para jogar dúvida na nossa mente. Ele está aqui para jogar na nossa mente que nós não vamos ser curados. Vai botar na cabeça do médico que o osso está quebrado, mas só que se aqueles ossos do vale de ossos secos, eles ressuscitaram, por que que o meu e o nosso Jesus não pode ressuscitar o meu osso? Por que que ele não pode? Ele pode, mas ele quer saber da minha fé, se a minha fé está avivada nele, se eu estou sendo ramo ligado na videira verdadeira. Se eu estiver ali, ele está comigo. Então, igreja, cada vez que vier um pregador, um ministrador da palavra do Senhor nesta campanha, observa bastante o que o pregador vai falar, para nós podermos absorver. Nós temos que trazer aquele tanque para dentro de nós. Por que trazer aquele tanque para dentro de nós? Não é aquela água ali, porque aquela água daquele tanque lá tem mais de não sei quantos mil anos, é a mesma água. É a mesma água. Só que tem uma coisa: aquilo ali é um lendário. Eles achavam que o anjo descia, movia e eles curavam. A própria palavra de Deus
O próprio Cristo falou que essa água, ela não ia te curar. Eu que vou te curar. Foi Jesus Cristo que curou ele. Mas por que Jesus Cristo só curou aquele homem, igreja? Porque os demais que estavam ali, estavam prontos para quê? Na hora que um levantasse, o outro ia puxar o outro, para ele cair e ele na frente. Então ali foi disputa. Quem queria ser curado? Porque tinha várias pessoas. E aqueles alpendres que tinha ali ao redor daquele tanque, supostamente eram as enfermarias da onde estavam os enfermos. É uma palavra muito boa, é uma palavra de identificação, mas para ela surgir efeito na nossa vida, nós temos que alimentar desta palavra, nós temos que crer que Jesus é vivo, que Jesus ele não é morto, entendeu? E que Jesus ele cura, ele transforma. Basta nós crer, ter fé, porque não adianta nada nós crer que Jesus cura e não tem fé que aquilo vai acontecer, porque se nós duvidar da nossa fé, jamais nós seremos curados. O mensagem está indo, tá? Agora o melhor está por vir. Igreja, se eu passar uns 3, 4 minutinhos, vocês me perdoam. O que eu vou falar é para aumentar a fé da igreja. Mas na hora em que eu começar a falar, a igreja vai falar: está repreendido, está repreendido no nome de Jesus. Repreenda não, que é Deus. Repreenda não. Irmãos, eu passei por um processo assim, quase que eu entrei numa depressão, mas é de raiva, por conta de herança. E aquilo gerou um turbilhão de coisas na minha cabeça, um testemunho do rodado. Então, o meu irmão, eu estava fazendo de tudo que ele comprou um lote. Um lote com uma casa, quase o tamanho dessa loja aqui. 100 mil reais. Eu vendi para ele. Todo mundo estava vendendo 200 mil. Eu falei que isso é outra coisa. Vou parar com isso aí. Vou vender para ele por 100 mil e pronto, acabou. Vendeu, tocou 12 mil para cada um, acabou o dinheiro. Aí ele mandou um áudio para mim, muito sem educação. E eu mandei um áudio para ele, explicando para ele que eu estou querendo que eu comprasse o lote, ele da lei, tudo é da lei. Porque lá na frente ia ter um dos irmãos que não ia aceitar, que a qual não aceitou. Mas o resto tudo ele tinha assinado e recebido, eu teve que aceitar. Aí eu mandei esse áudio para ele, começou a questão do grupo. Ele não viu esse áudio. Aí, o que acontece? A minha sobrinha esteve lá em casa domingo, a minha esposa não estava aí. Ela conversa, ela tocou no lote, né? Ela tocar no lote, ela pegou e falou assim: tio, se eu falar com o senhor uma coisa, não desce para o coração, não? Eu falei: não, porque agora nada desce para o meu coração de ruim, desce não. Não desce. Entendeu? Eu acho que se a pessoa chegar assim, dá um tapa no meu rosto, assim, eu acho que nem isso não vai descer para o meu coração. De domingo para cá. Eu acho que até de domingo para trás, eu acho que poderia revidar alguma coisa. Mas o encontro que eu tive com Cristo de domingo para cá, me sujeita a qualquer coisa. Aí eu falei: não, vou descer, não desce no coração não. Aí conversa bem e tal. Ela foi embora, fui terminar o almoço. Terminei o almoço, aí todo mundo almoçou, fui, arrumei a cozinha e tal. Estou falando, não tem vergonha que eu estou falando, porque isso não desonra a minha pessoa, entendeu? Aí eu fui cochilar, mas eu cochilar, aquele negócio assim, o Satanás, ele quis inflamar minha mente. Aí eu lembrei daquilo. Então eu falei assim: Deus, por quê? Por que esse meu irmão foi jogar essa minha fala do grupo agora? Para levantar contenda contra mim? Por quê? O que eu fiz para esse homem me tratar dessa forma? E a minha esposa é testemunha. Se eles estão vivos, primeiro agradeça a Deus que me deu saúde para me trabalhar, para tratar deles. Aí conversei com Deus, fiquei com aquele negócio assim, falei: Senhor, tira isso do meu coração, não deixa descer do meu coração, não. Da minha boca sai para fora e pronto, acabou. Esqueci daquilo. Aí fiquei lá na sala, assisti televisão, tal. Aí depois fui para o quarto, liguei a televisão, estou assistindo, tal. Adormeci. Não,
Aí eu mandei uma mensagem para minha esposa, ela me respondeu 11 horas e 3 minutos, 23 horas e 3 minutos. E aí eu apaguei. Agora é a hora, não repreenda, igreja. Agora é a hora. Eu deitei de bruços. Aí, entrou no meu quarto uma sombra escura e pôs a mão no meu ombro e veio descendo o meu corpo abaixo assim. E aquilo ali eu assustei e me arrepiei todo. Só que na hora que essa mão chegou aqui no meu quadril, ela fez assim 3 vezes, me comprimindo na cama assim. 1, 2, 3. E veio no meu ombro assim, e puxou assim, ó, os pés da cama. E eu fiquei arrepiado. Aí depois aquela mão veio e tocou no meu pé, eu fiz assim com o pé. Vocês acham que eu fazia isso aqui? Sabe? Isso aqui? Quando o dia amanheceu, eu não estava sentindo nem uma dor no meu corpo. Glória a Deus. Isso é só comentar a fé da igreja. Glória a Deus. Eu não fazia isso. Eu não sentava assim. Eu me sentava, eu tinha que pegar assim. Glória a Deus. Só não recebe a cura, não recebe o milagre, é porque não sabe pedir, é porque não sabe ligar com Deus. E no momento em que nós nos entregamos de corpo e alma, tudo se resolve. Tudo. Eu vou falar no sentido anterior. Eu estava, como você fala de si. Eu estava com a glicose alta. Esse é o medida alta aí, mas eu estou colocando ela no passado. Glória a Deus. Porque se isso que o médico falou, que eu teria que colocar uma prótese de borracha de PVC, Jesus curou essa pedra da vesícula, ele não vai expelir? Essa dona Bete aí que está querendo entrar dentro de mim, ele não vai mandar ela passear, não? Vai. Glória a Deus. Por que ele vai fazer isso? Porque ele está, olha, igreja, esse milagre aconteceu comigo porque Jesus testou minha fé antes do início, para ver se aquela fala que eu falei para mim ia descer no meu coração que fosse irado. Então ele chegou o momento da minha cura. E na hora que ele viu que aquilo não inflamou o meu coração, ele falou assim: agora eu entro na sua vida. Hoje eu te liberto você dessa. Aleluia, Jesus! Quantas vezes essa minha esposa que está aqui, viva e sã, viu esse homem desse tamanho encharcar o travesseiro de choro, de lágrimas. Eu teve um dia, igreja, que eu enjoelhei na cama, chorei, orei, levantei os meus olhos para cima e falei: Deus, recebe a minha oração e tira a minha vida que eu não aguento mais. Pois Deus não fez isso porque Ele tem planos na minha vida. Glória a Deus! Aleluia! Ele quer me usar para a vida de muitas pessoas. Glória a Deus! Glória a Deus! Então nós temos que pegar esses testemunhos e trazer para a nossa vida. Se lá na minha casa, eu não vou colocar a vida de ninguém, não. Se lá na minha casa eu estou em conflito com a minha família, está entendendo, igreja? Eu tenho que ir para o joelho,
se aquele conflito está aumentando, eu tenho que dobrar minha oração. Aleluia. Eu tenho que chamar minha esposa, minha filha, fica do lado da cama, eu vou ficar do lado de cá, aqui, ó, nós estamos aqui, nossa cama, ela está do lado de lá, eu estou do lado de cá, nós pegamos nossa mão aqui, vamos orar no nosso leito. Vamos orar no nosso leito, vamos orar na nossa sala, porque muitas das vezes tem pessoas que entram na nossa casa, entram para poder levar algum encosto do inferno, para poder desestruturar nossa família. E nós somos igual um nadador. Vocês acham que a água, ela gosta do nadador? Não, ela quer nós, porque ela sabe que o nadador é dela. Qualquer momento ali ela funda, quando ela engole ele, ela quer tratar, é nós que não sabemos nadar. Os que já sabem é ela. A mesma coisa somos nós. Nós servimos um Deus vivo. E até o rei das trevas, ele tem que pedir obediência a Deus para tocar em uma vida. Ele não tem força para poder tocar na nossa vida. Ele não tem essa autoridade para tocar na nossa vida. E se ele não tem essa autoridade, por que nós vamos dar legalidade a ele através de discussão medíocre na nossa vida? Para quê? Para que eu vou me exaltar com o meu colega de trabalho? Por que eu vou questionar com o meu vizinho da direita, com o meu vizinho da esquerda? Para quê? Que eu vivo há 150 anos e eu vivi pouco. A vida ela é tão curta para ser vivida, mas vamos viver ela com paz, amor, alegria. Glória a Deus. Não se engalfinhando um com o outro. Então vamos pegar essa passagem da Bíblia e vamos trazer para nós. Olha, a campanha igreja é igual placa de igreja não salva ninguém não. Eu nunca fui no céu não, e nem muito menos fui no inferno. Eu vejo os outros falar assim, eu fui no inferno e tal, eu não vi nenhum cabelinho desse pecado. Você poder falar que foi no inferno? Né? Aí, então o que acontece? Eu não vou falar uma coisa que eu não sei, mas de uma coisa eu tenho certeza, que se ele opera milagre na minha vida, ele vai operar na vida de Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sou melhor do que vocês aqui. Eu não. Agora, só que nós temos que fazer o quê? Nós temos que deixar o mundo pegar fogo do nosso lado ali, ó. Se o mundo está pegando fogo, nós estamos ligados, ó. Nós estamos ligados. Porque se nós estivermos ligados, centralizados, é uma coisa nós estamos na faculdade, é coisa que jamais o irmão Adão vai chegar lá. Se não chegou até hoje, daqui para frente, só a faculdade de Cristo. Se nós não trabalhar e estudar para poder passar nessa prova do Enem que vocês falam aí, né? Para poder chegar a uma faculdade, com a cara ia morar aí, mas chegar não. Com o peito aberto, não chega não. Tem que ter um processo. Tem que ter um processo. Rei Davi, quando Samuel foi lá, ungiu ele a rei, ele foi assumir o trono direto, ele foi para o campo do treinamento, ele foi ser treinado. Entendeu? A mesma coisa somos nós. Nós estamos sendo treinados aqui, nessa casa de oração, para quê? Para quando vier as adversidades, nós saber como confrontar com essas adversidades. Amém? Me perdoa, porque eu passei 5 minutos de orar. Glória a Deus. Veja, olha, eu tenho um lema comigo o seguinte: o pastor, vamos supor, eu irmão, passa a outra. Presta atenção, Paulo. Aqui está o pastor. O pastor, pastor que vamos ungir. Pastor, vamos ungir. Pastor. Quem vai chegar perto do pastor
Se ele já designou, ele já fez o chamado para ele de pastor, é porque o próprio pai já tocou no coração dele e ele vai ser o pastor. Aí vamos dia ao pastor. Aí vai chegar. Mas irmão, você queria que nós pudéssemos. Como é que é o seu nome? Certo. Aí chega Jesus e fala assim: certo. Você aceita o cargo de pastor? Você pastorear um rebanho que Jesus vai preparar para você? Obviamente ele vai falar: sim, não é? Se você está aqui, você não vai poder andar. Sim. Beleza, falou, não falou? Falou. Mas o fundamental ele não falou ainda. Ele tem que chegar e falar com a igreja: igreja, aqui está o pastor César. Eu vou consagrar ele a pastor, para Deus colocar um rebanho para ele pastorear. Mas para que isso venha a ocorrer, eu quero saber se a igreja está em conformidade e vai aceitar ele como pastor. Aí eu faço a pergunta: amém ou não amém? Amém. Não, mas amém meio devagar. Amém ou não amém? Amém. Amém. Então, a partir desse momento, cabe a cada um de nós aqui respeitar. Não para nós falar um amém fingido, para depois nós começar a perseguição em cima dele. Verdade. Certo? Aí eu dou um nó na cabeça de vocês, não tem? O que você não está falando? Por que ele está falando isso? Sabe por que eu estou falando isso, igreja? Eu não vou falar isso aqui no chão, eu vou falar no altar. Amém? Vou falar no altar. Conheço o pastor, conheço a esposa dele, conheço alguns dos irmãos. Eu quero saber se a igreja me aceita como membro desta igreja. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. É homem de Deus. Irmãos, olha como é que Deus ele fala, né, irmãos? Mas nós temos que estar atentos à voz do Espírito Santo de Deus. Isso que ele fez foi um ato profético sobre a nossa vida, sobre a sua vida, em ouvir a voz do Senhor. Porque eu tenho certeza que você ouviu a voz do Senhor. Amém, igreja? Amém. Deus é maravilhoso. Amém, igreja? Amém. Irmãos, pastor Adão já é homem de Deus, já está com a gente. Mas ele já é oficial. Então, vamos fazer aqui com carinho para ele. Vamos dizer, seu Espírito, não seja bem-vindo, em nome de Jesus. Fala com ele. 1, 2, 3. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Nós somos felizes, tá? Porque está aqui, irmãos, e diante de Deus, né? Eu já falei com ele, já falei com a irmã Lia, me sinto da família deles, né? Graças a Deus. A gente tem quase a mesma idade, mas se tem como protetor aqui, né? Acho que não, né, irmão? Amém, irmãos? Deus abençoe, irmãos. Glória a Deus.